Olá, meus amigos da DLG, do canal DLG aqui do YouTube. Hoje, com muito prazer, estou recebendo a autora desse livro, a doutora Elisa Nery Ribeiro de Carvalho Romero Rodrigues, mais conhecida como minha irmã maravilhosa, que eu amo muito. Eu vou dar uma lida aqui porque o currículo é extenso da menina, viu? Doutorando em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, mestra em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP, bacharela em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, licenciada em Letras pela Universidade de Franca, advogada, pós-graduada, e ainda participou de estudos na França. É isso? Falei em alguma coisa? Tem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas eu fiz o estágio de pesquisa na Universidade de Lyon, na França, durante meu doutorado. Que legal. E do que foi o estágio lá? Foi sobre barriga de aluguel. Barriga de aluguel? Que legal. Um currículo muito bonito. Um prazer te receber aqui hoje para esse nosso papo. Lilica, minha irmã, eu chamo ela de Lilica. Lilica, você é autora desse livro aqui, Família Poliafetiva, é isso? Isso. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Daniel, Lucinéia, Gilvan, a todos os envolvidos no canal. Sou fã de todos. Bom, eu escrevi esse livro, publiquei há uns anos atrás, que é fruto da minha dissertação do mestrado lá na USP, né? E eu trouxe aí um tema um pouco polêmico, um tema que traz algumas instigações, alguns tabus, algumas dúvidas, né? Que pairam aí a mente da sociedade, né? Mas trazendo o aspecto jurídico, e também o lado social, o lado antropológico, sociológico, biológico. Que legal. E o que seria, para quem não entende ou nunca ouviu falar, o que seria família poliafetiva? Bom, família poliafetiva, também conhecida como união poliafetiva ou simplesmente poliamor, né? É uma união de 3 ou mais pessoas que se reúnem, né, afetivamente, amorosamente, com o intuito de construir uma família. Assim como a união estável, né, uma união de fato, é uma união que ocorre na naturalidade, na espontaneidade da sociedade, essas pessoas se relacionam não de forma casual, não de forma esporádica, né? Eles têm um relacionamento, podendo inclusive haver fidelidade entre eles, né? Que é muito comum, embora as pessoas estranhem quando falamos sobre isso. E às vezes tem gente que deturpa essa situação, né? Sim. Ocorre muito um equívoco, né? Uma deturpação pela ignorância. É normal a gente ter uma opinião ignorante, né, sobre determinado fato que a gente desconhece. Então, muitas pessoas confundem, né, o poliamor no sentido que a gente traz aqui como uma família, como uma união, do que com relações casuais, com relações eventuais de casais, por exemplo, que eventualmente participam ali numa casa de swing, de alguma coisa do tipo, né, ou tem uma relação, um relacionamento aberto, um casamento aberto, é um pouquinho diferente da família poliafetiva. Que legal, Lilica. E quando você escreveu esse livro, você chegou a entrevistar, conversar com famílias poliafetivas, famílias que deram testemunho ali, contaram para você como que funcionava? Sim, conversei com... Eu entrei em contato mais ou menos com quase 20, que a gente chama trisais, né? Que é o casal de 3 pessoas, então trisal. Eu entrei em contato mais ou menos com 20. Entrevistei que me responderam, né? Que eu consegui ali ter um feedback, foram em torno de 9 uniões. Por ser uma família ainda que sofre ainda com preconceito social, e toda pessoa, né, que sofre algum tipo de preconceito, ela sofre. Então, por conta disso, geralmente, eles se escondem. Certo? Que a gente falava antigamente da pessoa homossexual, que ela ficava dentro do armário, né? Algo do tipo assim, isso, né? Trancada dentro do armário. Então, as famílias poliafetivas, por muito tempo, ficaram dentro do armário. E agora, né, que
as pessoas estão falando um pouco mais, a gente consegue ter acesso a essas pessoas, essas famílias, né? Fora daqueles simplesmente jornais, aquelas informações muito sensacionalistas, né? Como era o caso do Mr. Catra, que tinha ali, quando ele faleceu, 3 esposas. Então, a gente consegue agora trazer um pouco mais de visibilidade para essas famílias, que é o que eu tentei no meu livro, né? Trazer esse reconhecimento aí, pra gente entender melhor como funciona, né? O porquê, a origem, as regras, né? Como todo relacionamento ali tem, né? O seu acordo de vontades. Então, é possível hoje a gente ter mais acesso a esse conhecimento, né? Ter acesso às informações do que uns anos atrás, era mais difícil. Ah, que legal, Lelica. E a questão da qualificação jurídica e garantias patrimoniais. Você aborda alguma coisa no livro sobre essa questão de, por exemplo, se um trisal desse compra uma casa, alguma coisa, você chega a comentar isso no livro? Sim. Esses aspectos, né, das consequências patrimoniais, como que vão funcionar no caso de um relacionamento a 3, em que as pessoas ali têm a intenção de constituir uma família e moram juntas, muitas vezes têm filhos, né, de um relacionamento anterior, ou eles mesmos têm novos filhos e acabam, né, adquirindo patrimônio, acabam envolvendo os bens em comum, tem bens particulares. Eu trago também no estudo questão da filiação, questão previdenciária, um contrato de convivência, né, como se fosse ali um pacto antinupcial ou um contrato mesmo de convivência de união estável, né, e quais seriam essas repercussões, ou mesmo doações entre eles, ou até testamento. É bem extenso, não é questão só quando a gente fala de uma casa, né, de um carro. É muito complexo. Tem a questão previdenciária, isso é verdade, né? É bem abrangente, né? Sim, pensão por morte. Tem muitos pontos que podem ser suscitados. E né? Hoje a lei no Brasil, o que você pode falar pra gente, Lica? Já está abarcado isso na lei? O que nós temos? Bom, nós temos no Código Penal o crime de bigamia, né, que proíbe o casamento de pessoas já casadas, tá? Então é uma proibição do Código Penal que visa resguardar, proteger aquele cônjuge que foi enganado, que foi traído, né? Às vezes vamos supor que ocorria antigamente. O marido tinha um casamento com sua esposa numa cidade e ele vivia viajando tal, e tinha um relacionamento extraconjugal com uma outra mulher em outra cidade, né? E hoje é mais difícil por conta das redes sociais, né? A gente fica sabendo mais fácil das coisas, a gente descobre mais. Mas antigamente, as coisas eram mais fáceis de serem escondidas, né? Então, ele tentava casar com essa segunda mulher, né? Que tem ali o apelido pejorativo de amante. Então, o crime de bigamia impede esse duplo casamento, tá? Na tentativa de proteger essa primeira cônjuge que foi traída. Não é o caso da união poliafetiva, embora muitas pessoas confundam. Porque a lei trata, então, dessa criminalização de casamentos simultâneos, porém, ela não fala de pessoas desimpedidas para o casamento, né? No caso, 3 ou mais pessoas desimpedidas para o casamento que queiram ali constituir uma família. Então, a gente não tem essa proibição da lei para o poliamor. Outro ponto, né? Nós temos no Código Civil os impedimentos legais para o casamento, no artigo 1521. E neste artigo, existem lá, né, as restrições para o casamento. Por exemplo, um pai não pode casar com uma filha, né? Irmãos não podem se casar, né? Ah, eu queria casar com você. Se eu não tivesse a Flavinha, eu ia casar com minha irmãzinha. A gente não pode permitir o casamento, então, né, incestuoso, né, o casamento de irmãos, mesmo que sejam adotivos, né? Então, enfim. E existe essa restrição da lei civil de pessoas casadas.
que pessoas casadas não podem se casar. Não se trata de um crime, mas se trata de um impedimento. A pessoa não consegue, no cartório, ali no registro, não consegue proibido por lei. fazer esse casamento porque ela é casada. Novamente, existe aí um equívoco das pessoas confundirem isso com o poliamor, porque no poliamor é um único enlace, é uma única união. Não se trata ali de casamentos paralelos, né? Então, a gente não tem uma lei que regulamenta, tá? A gente não tem uma lei específica que proíbe. O que nós temos hoje é uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, de 2018, que proibiu os tabelionatos de notas, né, os cartórios, de realizarem escrituras públicas declaratórias de união poliafetiva. Vou explicar melhor. Então, desde 2012, nós temos vários casos no Brasil de trisais, né, essas uniões poliafetivas, que foram num cartório tentar de alguma forma se proteger. Proteger a relação, proteger o patrimônio, né? Porque a gente nunca sabe o futuro. Então, o primeiro caso foi aqui no interior de São Paulo, em Tupã. Que legal. E depois disso foram várias, tá? Ocorreram várias escrituras públicas declaratórias de união poliafetiva no Brasil. Eu consegui entrar em contato com alguns cartórios no Rio de Janeiro, em São Vicente, no litoral, enfim. Só que começou a borbulhar muito, né? E a gente sabe como acontece, né? Às vezes um tema que tem ali uma tentativa de proteção, né, acaba despertando preconceitos, né, tabus morais, né, ou da sociedade. E, infelizmente, né, houve ali um pedido de uma associação chamada ADEFAS, né, pedindo para que se proibisse que os cartórios realizassem novas escrituras declaratórias de união poliafetiva. Então, a decisão veio em 2018 e, infelizmente, os tabelionatos eles não podem realizar essas escrituras declaratórias. Mas vale dizer, isso não impede que as uniões aconteçam, porque são uniões de fato, né? A gente não consegue controlar o relacionamento humano, os sentimentos, né? As relações sociais. Embora haja essa proibição de tentar, né, descaracterizar essa união como família, essas famílias existem. Aqui, ó, no livro da Lelica, tem uma frase muito bonita aqui no começo que vai acabar com qualquer preconceito que você tenha quanto a isso. Nossa família cresce à medida que crescemos com amor. Muito bonito, né? Ó, Lelica, e sobre filhos? Como que funciona isso assim? Explica pra gente. Bom, a questão da filiação é uma questão que avançou muito no nosso ordenamento jurídico brasileiro. E é um dos pontos que hoje tem mais conseguido alcançar essa proteção jurídica no Brasil dos trisais, tá? Legal. Por quê? Nós reconhecemos, o direito brasileiro reconhece a multiparentalidade, né? Então, é possível que uma pessoa, né, um filho, tenha ali mais de um pai, mais de uma mãe, né? Tenham dois pais, ou duas mães, por um vínculo que chama socioafetivo, né? Com base no afeto. Então, são casos corriqueiros de padrastos, madrastas, né? Que conseguem ali, por conviverem com aquela criança muitos Pelo anos... amor. Consegue esse reconhecimento, né? Inclusive é possível até extrajudicialmente, se a sua adolescente for maior de 12 anos, é possível a inclusão de um ascendente socioafetivo extra, né? Falo além do pai e da mãe, sem processo judicial, né? O que facilita bastante. Se for a inclusão ali de mais de né? Seriam mais de 3, ou seja, 4, aí precisa de um processo. E se for menor de idade, também menor de 12 anos, melhor dizendo, também precisa do processo. Então, as famílias poliafetivas, e tem várias que eu entrevistei, que são assim, né? Era um casado, né? Pelo matrimônio mesmo, com filhos, né? E posteriormente conheceram uma terceira pessoa,
começaram a ter ali uma relação que a gente considera uma relação estável, né? Que tem uma estabilidade, não é aquela relação esporádica, tem que ter continuidade, né? Não pode ter sido interrompida várias vezes. Tem relacionamentos que termina, volta, termina, volta, termina, volta. Isso perde ali o caráter de uma união estável. E tem que ter essa intenção de constituir família. Então, conheci, né, entrevistei alguns que, na inclusão dessa terceira pessoa, às vezes essa terceira pessoa já vem com um filho na bagagem, né? Ou ainda, eles acabam tendo novos filhos, né? Entre eles. Então, a gente consegue, e a gente já tem decisões recentes do Tribunal do Ceará, do Tribunal do Rio de Janeiro, Minas Gerais, reconhecendo, então, por meio da filiação, né, reconhecendo ali a socioafetividade, inclusive casos, né, que não foi nem preciso provar a socioafetividade. A mulher estava grávida ainda, não tinha nem nascido e já foi reconhecida ali um vínculo pelo simplesmente o trisal todo participar daquela gestação, acompanhar nos exames pré-natais, né? Se considerarem ali todos pais e mães daquele bebê que estava por vir. Que legal, Lilica. E lá, aquele seu estudo em Lyon, na França, sobre barriga de aluguel, Sim. É isso? Conta pra gente o que é barriga de aluguel, Lilica. Bom, depois do meu estudo de família poliafetiva, né, e vendo que a maioria dos trisais que eu entrevistei eram compostos por 3 homens, esses homens, quando, né, querem ter filhos, ou vão pela via adotiva, ou pela reprodução humana assistida, tá? E pela impossibilidade biológica de poderem gerar, né, os filhos, eles precisam ali de uma barriga solidária, né, que a medicina chama de cessão temporária de útero e que o direito chama de gestação de substituição. Então é uma mulher que vai ceder temporariamente o seu útero para a gestação. É necessário ali, pelas vias, né, pelos trâmites legais da medicina, que não é nem lei, né, é resolução normativa. É necessário que seja feito numa clínica, é necessário que haja ali uma autorização de um médico, né, para ocorrer essa gestação de substituição. E ali o trisal, ou, né, casos também de casais homoafetivos, ou um casal hétero mesmo, que também a mulher esteja impedida de gestar, pode se utilizar dessa gestação de substituição. E eu recebi uma bolsa, né? Eu fui selecionada pela USP, recebi uma bolsa lá da Universidade de Lyon, na França, para pesquisar sobre o tema, né? Tanto na França como na Europa, trazendo aqui, né, uma conexão no Brasil. Então, no Brasil, é permitida a gestação de substituição de forma gratuita, né? A gestante substituta, ela não pode receber nenhum tipo de remuneração. Já na França, por exemplo, é proibido, né? É proibido qualquer tipo de gestação de substituição, seja gratuita ou onerosa. E em outros países é completamente permitido, como na Índia, na Ucrânia, em Israel, e alguns estados dos Estados Unidos, né, também. E não é simplesmente permitido, tem as regras, tem todo um manejo. Né, quando a gente fala permitido é porque ali existem regulamentações, né, que tornam aquilo mais seguro. Essa é a nossa tentativa quando a gente busca proteger, quando a gente busca o reconhecimento de algo dentro da lei. É tornar aquilo mais seguro para os envolvidos, né? Porque como a gente percebe, o fato do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, proibir a lavratura de novas escrituras públicas declaratórias de uniões poliafetivas, não impede que essas uniões aconteçam. Assim como no Brasil, ocorre muita barriga de aluguel remunerada, tá? Então, se você fizer aí um Google, entrar no Facebook, entrar em redes sociais, você vai encontrar mulheres oferecendo, né, o serviço de barriga de aluguel. As clínicas de reprodução humana assistida, eu estou em contato agora, eu estou nesse momento da fase da minha pesquisa, que eu estou em contato com algumas clínicas e eles relatam que eles realizam, né, inclusive a intermediação
que o Conselho Federal de Medicina proíbe. Eles realizam essa intermediação com a gestante substituta e essa gestante é remunerada. Então acontece, né? Essa é a questão, né? E você acha que vai demorar quanto tempo para o Brasil mudar essa... Então, uma pergunta boa, né? Que não tem resposta. Mas assim, a nossa evolução no ordenamento jurídico brasileiro, ela é mais pautada na jurisprudência, pelos tribunais. Porque o nosso legislativo, ele é muito moroso, muito burocrático, as coisas demoram para ser aprovadas, né? A gente tem ali todo o nosso processo de edição de leis, ele é demorado e faz parte, né? Sem críticas a isso. Mas o que acontece é que as demandas vão chegando nos tribunais, a gente fala, né? As pessoas batem a porta do tribunal tentando ali solucionar as suas demandas pessoais. Então, eu acredito que pela jurisprudência, então, vai ter ali um avanço dos tribunais que a gente vai chegar nesse ponto. Por quê? Por muito tempo, o concubinato, né, ele vigorava, não era aceito não estável. Então, existia ali o desquite, a concubina, né, figuras até que sofriam, né, um rechaço social. E depois, por muito tempo, as uniões homossexuais, hoje ditas homoafetivas, também sofreram essa restrição, né? E até hoje, pasmem, nós não temos lei que regulamenta a união homoafetiva. Essa proteção veio dos tribunais, né? De tanto que foram demandando ali, são tantos casos que chegaram que os tribunais tiveram que falar, opa, peraí, legislativo, você não está fazendo a sua parte, a gente vai fazer a nossa. Então, eu acredito que a união poliafetiva vai acontecer do mesmo jeito, como eu já falei. A gente tem decisões recentes dos tribunais aí, de alguns estados que eu citei, que foram reconhecendo, né, a filiação, né, ou outros pontos ali que vão tangenciando o tema, mas a qualquer momento a gente pode ter aí um grande progresso, né? Quem sabe? Lilica, quanto ganha uma pessoa para fazer a barriga de aluguel? Existe um preço, assim, não que eu pense em dinheiro, mas tipo assim... Então, em países como a Índia, por exemplo, é muito barato, né? A Índia é um país assim, né, que tem, por exemplo, o tráfico de órgãos, né? Então lá você consegue comprar um rim, consegue comprar um fígado. E a barriga de aluguel também é muito barata. Então o turismo reprodutivo para lá é muito barato. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos já é bem mais caro. Aqui no Brasil, e eu tô falando de pesquisas assim, fora da lei, tá? Porque é o que a gente consegue pesquisar, já que não tem essa regulamentação da barriga de aluguel, né? No caso que a gestante recebe. Então, eu já vi casos de R$10 mil a R$100 mil. Uma gestação inteira. Parcelado assim, à vista, entrar 30, 60, como é que é? Considerando assim que todos os exames, né, pré-natais devem ser custeados pelo casal, a própria inseminação ali, a fertilização in vitro, que é caríssima, né, as tentativas de inseminação artificial são todas custeadas pelo casal, o parto, a gestante tem que ter um acompanhamento psicológico, né, antes, né, durante a gestação e após o parto, né? Então, além de todos esses custos, tem pessoas que trazem a gestante para morar dentro de casa, né, durante toda a gestação. Que legal. Ou pessoas, né, que vão para outros países, como o caso lá do falecido ator comediante Paulo Gustavo, que ele e o marido Thales foram para os Estados Unidos, contrataram lá, né, duas gestantes, né, substitutas. Que legal. Lilica, e a religião? O que fala do poliamor? Bom, muita gente acha que a monogamia ela foi imposta pela igreja, né? Tem pessoas que já me questionaram isso, né? O que não tá completamente errado esse pensamento, mas é muito mais profundo do que a gente imagina. Na verdade, a origem da
da monogamia, e eu posso adentrar nesse tema. A origem da monogamia eu ia te perguntar depois se o poliamor, você falou de 2012, decisões, eu ia falar, isso daí é uma coisa nova que surgiu agora? Já entra nisso daí. Dá pra gente falar sobre essa origem também com a influência das religiões, né? Então vamos lá. As teorias sociológicas de origem da família divergem um pouco, tá? De como ocorreu essa evolução ali nas relações afetivas. Mas a teoria bem aceita e que eu me aprofundei chama Teoria da Promiscuidade Primitiva, do Morgan. E vai falar o quê? Que no começo ali da humanidade, as pessoas se relacionavam com todo mundo, né? Não existia ali um vínculo exclusivo, não existia ali o que a gente chama de fidelidade, né? Todo mundo da tribo se relacionava e os filhos eram filhos de todos, né? Com o tempo foram, né, se restringindo as relações sexuais. A primeira restrição veio do incesto, né? Pais com filhos, né? Foi a primeira restrição. E ainda manteve as relações entre irmãos, entre cunhados. E, como eu falei, né? Até hoje, muitas tribos, inclusive indígenas no Brasil, ainda vivem, né, nesse estado de não monogamia, né? Considerando ali os tios, os irmãos, os cunhados, todos como pais, né? De todos os filhos. Mas, diferente do que muitos pensam, no começo era a mulher, a matriarca, que comandava ali a família, né? E posteriormente, com o início da propriedade privada, foi que o homem, querendo ali... o homem, quando eu falo, a figura masculina mesmo, querendo proteger o seu patrimônio, a sua terra, né, aquilo que ele tinha ali, os seus bens. Eu tô falando disso, ó, gente, 100 anos atrás. Não, Tô brincando. São milênios, né, de anos atrás. Então, a gente tá falando ali dos homens das cavernas, né? O homem preocupado, então, com seus bens, ele se preocupou em garantir que os filhos fossem dele. Porque se ele morresse, quem que ia ficar com aquela terra, né? Então, ele começou a exigir a fidelidade da mulher. Então, a monogamia, ela seria, de acordo com não só essa teoria que eu disse agora há pouco, mas com outras teorias também, ela seria o último estágio, né, de evolução da família. E ela surgiu por essa imposição do homem, exigindo a fidelidade da mulher, para ele ter certeza que os filhos eram dele. Bom, mas aí a gente, né, passa ali milênios, séculos e chegamos mais próximo, né, de nós ali da época depois de Cristo, que a gente já tem ali a figura do patriarca, né, que é o homem que comandava, o homem que controlava e a mulher obedecia. E as religiões, né, influenciam demais, né, a nossa postura, a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas opiniões. Então, a religião católica, que teve forte influência no nosso país devido à colonização de Portugal, ela trouxe, né, aquelas regras antigas que a gente estuda na faculdade, né, Dani? Ordenações manuelinas, afoncinas. Estudei tudo. Filipinas. Bom, a gente teve, então, muita influência da legislação portuguesa no nosso país por conta da colonização, embora a gente tivesse ali nossos povos originários, nossos povos indígenas que vivessem na não monogamia. Quando começou a vir, né, os homens na 1500, 1600, 1700, 1800 e viam só os homens de navio ali meses para chegar no Brasil, e chegavam aqui no Brasil e viam as indígenas nuas, né? Houve ali uma deturpação daqueles homens que eram católicos, né, dos seus hábitos, porque eles deixaram as esposas lá na Europa. E nos relatos dos padres jesuítas, relatos ali de 1700, 1800, a gente encontra eles reclamando da dificuldade que eles tiveram, não de catequizar os índios,
mas de segurar os colonizadores na monogamia. Porque eles vinham ali, né, da religião católica, que era um matrimônio único, né, indissolúvel, não existia divórcio, não existia... É um casamento arranjado, né? Casava uma vez só para a vida inteira com aquela pessoa e tinha que ter muitos filhos, tanto quantos Deus mandasse. E chegavam aqui, né, sem as suas esposas e simplesmente não seguiam ali as normas da religião. Então o Brasil nasceu dessa eclosão, né, dessa miscigenação de diferentes culturas, de diferentes religiões. Até hoje, né, a gente tem uma forte influência da religião católica, embora tenha diminuído, né, por conta de novas religiões que foram, né, sendo aceitas, né. E interessante que hoje em dia, pela globalização, a gente recebe povos de culturas orientais, né, do Oriente Médio, que vêm de religiões ali como o islamismo, né? E o islamismo permite que o homem se case com até 4 esposas. Né, completamente diferente ali da nossa visão ocidental, né, monogâmica, do casamento, do matrimônio único, indissolúvel, né, até que a morte o separe. Porém, diferente do que muitos pensam, né, de forma equivocada, no islamismo, o homem pode se casar com até 4 esposas desde que elas aceitem, tá? Então, casou com a primeira. Para ele casar com a segunda, a primeira tem que aceitar. Outro requisito, ele tem que dar a mesma condição de vida em questão econômica para todas. Ele não pode privilegiar uma ou outra, né? A gente sabe ali que a cultura é diferente, né? O homem trabalha, ganha dinheiro, a mulher fica mais reclusa, né? Dentro de casa. Elas moram todas juntas, todas na mesma casa, cada um tem o seu quarto, mas elas têm que ter o mesmo padrão de vida, né? Ele tem que proporcionar isso para elas. E conversando com um amigo muçulmano que veio de uma família assim, que o pai dele, acho que tinha 4 ou 3 esposas. E ele falava, né, que era a casa muito grande, são muitos irmãos, né, e era difícil conviver em paz. Então ele... Deve ser um brigueiro só. Então ele falava ali... Se eu em casa, eu com a Flavinha e com a Marina. As duas mandam em mim, dá bronca o dia inteiro. Imagina 3 esposas, 4 esposas, 10, 12, 15 filhos, né? Não dá. Divergindo, né? Porque se a gente diverge em 2 pessoas, imagina, enfim. Ele falou dessa dificuldade, que é muito difícil, né? Inclusive, os homens muitas vezes não querem ter mais de uma esposa, porque é difícil manter financeiramente num padrão de vida ali que eles vivem nessas condições. Então, o que eu gostaria de falar é que hoje em dia vem muitos povos árabes para o Brasil e para as nossas regiões aqui também, né? Em Rio Preto ou, enfim, em São Paulo, onde quer que você esteja assistindo. A gente tem que, muito além de tentar entender, de tentar, né, dar uma opinião, né? A gente tem que minimamente respeitar, né? Esse é o nosso papel como cidadão, como brasileiro, considerando a origem do nosso país aí tão plural, tão miscigenada, né? De tantas culturas, tantas religiões. o amor, né? Tantas religiões, a gente tem que respeitar, né? A cultura do outro, a religião do outro, a forma de viver, de se relacionar com o outro. Se eu não concordo com aquilo, eu não faço aquilo na minha vida, né? Eu posso ser monogâmica e respeitar relações não monogâmicas, assim como eu posso ser heterossexual e respeitar as pessoas e as uniões homossexuais. A gente não tem que ser para defender, porque a gente tem que ter minimamente um mínimo de senso de justiça, de humanidade, para respeitar o que é diferente do que a gente é, diferente do que a gente pensa. Que linda, né? Muito linda, né? Para quem ficou mais curioso aí, quiser, esse é o livro. Opa, sim? Esse é o livro, que depois a gente vai colocar ali na legenda, como é que faz para comprar, quem quiser. E eu queria te parabenizar, Lilica, por quebrar esse tabu dessa situação, de conversar sobre isso, de estudar sobre isso e de ter argumentos plausíveis para esse tema.
Queria te falar que você é o orgulho da nossa família e o orgulho do Você seu, também é o nosso do seu orgulho. irmãozinho. É isso aí. Você queria finalizar com alguma frase, alguma coisa, alguma questão sobre isso, mas... Eu acho que eu já dei o recado, né? Importante, mas a gente pode ter opinião sobre as coisas, né? É importante que a gente se informe, né? E fique ali consciente, tenha ciência do que está acontecendo na sociedade, né? Mas para a gente dar uma opinião, primeiro vamos estudar antes, primeiro vamos ter noção do que a gente está falando, não vamos falar as coisas da boca para fora, né? É assim que a gente quebra os tabus, né? Porque a gente tem muitos preconceitos, né? Conceitos pré-estabelecidos que nos foram trazidos ali na infância, na escola, pela sociedade, na rua, né, na nossa forma de interagir com o mundo. Mas, antes de darmos a nossa opinião, antes de criticarmos alguém, de julgarmos, vamos primeiro saber do que a gente está falando, né? É assim que se faz pesquisa, é assim que se estuda e é assim que se vive melhor em sociedade. Muito obrigado, Lili, que eu esqueci de falar na hora que a gente estava te qualificando aqui, que ela é uma oradora espírita também, muito linda. E é isso aí. Muito obrigado, Lilica. Eu que agradeço. Um abração, pessoal.